Muita gente quer ter uma casa minimalista, quer se desapegar das coisas, mas às vezes não sabe muito bem como começar ou até começa, mas acaba desistindo no começo ainda do processo. Eu sei que minimalizar a casa é uma tarefa complexa. Eu sei porque eu já fiz isso na minha, eu sei como é que é. E sei também que a rotina nossa é muita corrida, né? Aquela correria louca. E aí, às vezes, você até está determinado a fazer esse desapego todo, mas o cansaço acaba deixando essa determinação, às vezes, para segundo plano. Mas essa correria, depois, ela é muito recompensada quando a gente termina esse processo de minimalizar a casa, porque a nossa rotina fica muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquila e você acaba ganhando de volta esse tempo que você gastou no começo. A intenção desse vídeo é apontar 5 erros que podem sim te atrapalhar muito nesse processo de desapego, principalmente ali no começo, quando você ainda não pegou o jeitão. Eu até já passei por alguns desses erros ao longo dos outros vídeos, mas eu passei assim meio superficialmente. E eu achei que era importante eu focar mesmo para você já ter aquilo claro. Você falar, eu já vi esse erro, não vai me pegar. Meu nome é Ana Bodra, eu sou uma minimalista e nesse canal eu compartilho as minhas experiências e aprendizados com esse estilo de vida tão bom, que tem me trazido tantos benefícios e que eu quero que traga para você também. Muito importante, hein? Se você gostar, deixa aquele like. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever então. Agora sim, erro 1. Não ter clara a sua nova identidade minimalista. Como eu já disse em outros vídeos, esse processo de destralhar a casa, ele exige determinação, ele exige esforço, ele exige força de vontade. E é uma situação que a gente mexe com coisas muito nossas, né? A gente mexe com lembranças, a gente mexe com, né, presentes, objetos, móveis que a gente tem apego. Então é realmente uma jornada mesmo, por isso que eu chamo de jornada. Então, para a gente ir até o fim com isso, precisamos ter muito claro dentro da gente, ter muito enraizado, que a gente quer mesmo ser um minimalista, que a gente quer mesmo seguir esse estilo de vida. Se você ainda não está com isso muito claro, pode acontecer aquela situação de dar a louca. Me deu 5 minutos, eu resolvi destralhar a casa toda, joguei tudo fora. Só que aí você tem esses 5 minutos, mas você pode parar no meio, ou você pode até desistir, ou pode até ser que você vá até o fim, mas você não consiga manter depois. Eu estou lendo esse livro, eu vou até deixar o link na descrição, eu ainda estou lendo, chama-se Hábitos Atômicos. E tem uma parte que ele fala, o autor, que, por exemplo, se você tem um quarto bagunçado e você decide arrumar aquele quarto, você até arruma. Mas se você não tem muito claro dentro de você que você não é mais uma pessoa que bagunça aquele quarto, ele vai estar bagunçado novamente muito em breve. E assim vai estar sempre bagunçado. E eu achei que isso faz muito sentido, né? Porque é bem isso. Se você não tem claro dentro de você que você realmente está assumindo essa nova identidade, você não é mais aquela pessoa que junta bagunça, aquela pessoa que compra por impulso, né? Por mais que você ainda esteja aprendendo, mas você já está com essa identidade dentro de você. Aí você está aperfeiçoando e aí vai ser muito mais fácil de você ir até o fim. Erro 2. Querer fazer tudo de um dia para o outro. Esse é o erro da ansiedade, né? Aquele erro lá que você acha que você vai conseguir se livrar de todos aqueles objetos que você demorou anos para juntar e de um dia para o outro você vai conseguir se livrar deles. Eu não posso dizer que é impossível, mas eu acho que é muito difícil. A minha casa é pequena e eu demorei mais ou menos uns 2 meses para concluir todo o processo. E por que eu estou falando isso? Não porque seja um tempo padrão, não existe isso, cada um tem o seu tempo. Mas é para te mostrar que as coisas realmente demoram, não precisa ser tudo de uma hora para outra. Porque senão pode ser que você, se você for nos 5 minutos, pode ser que você se livre de coisas que depois você vai se arrepender, porque você não pensou muito. Eu vou contar uma história de quando eu era menina para ilustrar esse ponto. Então, quando eu era garota, eu às vezes me dava os tais 5 minutos e eu resolvia arrumar meu armário. Só que o que eu fazia? Eu pegava todas as roupas e jogava tudo ali. Punha tudo em cima da minha cama, as roupas, os sapatos, bolsa, colocava tudo. E aí, chegava uma hora que eu ficava cansada, porque é uma tarefa que cansa a gente até, não, né, não só de ficar dobrando, desdobrando, mas mentalmente, você tem que pensar, eu vou usar, não vou usar. E aí chegava uma hora que me cansava. Só que aí eu tinha que ir até o fim, porque estava aquela bagunça. Então, se eu quisesse dormir, eu não podia, porque meu quarto estava cheio de bagunça. Então, o que eu fazia? Dava o desespero, batia o cansaço,
eu colocava tudo de volta e tudo mais bagunçado ainda. Então vá aos poucos, sem pressa. Pensa que esse processo ele vai melhorar a sua vida daqui para frente. Então você não precisa resolver tudo, sabe, imediatamente. Vai resolvendo aos poucos. Faz uma prateleira, depois você faz uma caixa e assim vai. Eu gravei um vídeo, aliás, bem legal, falando sobre estratégias para você destralhar, meio que um passo a passo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para te ajudar também. Erro 3. Ficar preso num objeto e não avançar. Ah, essa caixinha, será que eu dou essa caixinha? O que eu vou fazer? Ela vai ser útil? Quando você está decidindo quais objetos você vai se desfazer, quais objetos você vai manter, nessa etapa você foca só nisso, somente nisso. Então, essa tem que ser a sua maior preocupação. O que você vai fazer com esse objeto são outros 500. É uma etapa mais para frente. Porque senão, se você não encontra logo uma solução para esse objeto, então a caixinha. Então, tal, não sei. Ah, vou guardar ela de volta então. Sabe? Ou você vai guardar de volta, ou você vai ficar aqui viajando na caixinha, ou você vai deixar a caixinha aqui e vai fazer outra coisa. O fato é que você acaba empacando. Empacar é um dos grandes erros mesmo desse processo que pode atrapalhar muito. Então, eu dou 2 dicas anti-empacamento. Se você está em dúvida se você vai descartar ou não um determinado objeto, você deixa o objeto ali e parte para o outro objeto que está ali do lado. Essa caixinha eu não sei ainda. E essa caixinha? Ah, essa daqui sim. Então tá bom. E essa caneta? Essa caneta assim. Ixi, deu algum problema aqui. Então é isso, está em dúvida? Não empaca, deixa ele e segue para o próximo objeto. Depois você vai voltar para esse objeto, que é a repescagem, né? Aí você vai falar, agora sim eu tenho que decidir. Mas não fica empacado nele não, vai em frente, segue. A outra dica é na situação de você já ter decidido que você não quer essa caixinha. Então eu não quero essa caixinha, eu já sei que eu não uso. Mas eu estou empacada porque eu não sei o que eu vou fazer. Quem que vai querer essa caixinha? Eu vou doar essa caixinha, eu vou jogar fora essa caixinha. Como eu já falei e reforço aqui, essa é uma etapa que você vai resolver depois. Eu tenho até um vídeo que fala só sobre isso. Como resolver o que fazer com cada coisa, né? O que você vai fazer com cada objeto que você descartou. Vou deixar também o link na descrição. Mas é isso, é uma etapa seguinte. Então, o que você faz? Você pega o objeto, você põe no lugar da sua casa que você determinou para ir deixando esses objetos que você não quer mais, né? Você deixou um canto ali, uma caixa, um corredor, sei lá, depende do tamanho, do tanto de coisa que você está descartando. Coloca lá. E depois você vai resolver, numa etapa posterior, você vai resolver o que você vai fazer com esse objeto. Mas já põe ele lá no lugar do descartado. Então, o resumo dessas 2 dicas é: segue o barco. Né? Se você viu que empacou, vai ver outra caixa, vai ver outra prateleira, mas não fica parado ali para não empacar. E o erro 4 vai nessa linha também do empacamento. Ui, empacou. Erro 4, interromper o processo por vários dias seguidos. Tem aqueles dias que a gente chega em casa muito cansado, né? Nossa, foi um dia, pegou trânsito, teve um dia difícil no trabalho. E aí tudo que você quer é se jogar no sofá da sua casa e não quer saber de fazer arrumação em casa. E tudo bem, né? Eu entendo e a gente tem mesmo que atender, né? O nosso corpo fala e se ele está falando que está cansado, a gente tem que descansar. Mas tenta não parar o processo por mais de 2 dias. Porque se você para o processo, você pode perder o ritmo, perder o embalo. E depois, para retomar o embalo de novo, dar os 5 minutos, é como uma atividade física que você começa a praticar. Então, você está lá todo dia, sei lá, na periodicidade que você determinou. E aí, você começa a não ir. Para você retomar, é difícil. Eu estou passando por isso. Por exemplo, eu comecei a aprender a surfar. Mas aí começou a chegar, eu comprei prancha, tudo, estava super engajada, indo toda semana surfar. Só que aí chegou o frio, eu comecei a ficar com preguiça, minha prancha está lá encostada. Agora até está fazendo uns dias que daria para ir, mas e a preguiça de eu retomar, de eu ir de novo? Então, a gente não pode empacar nas coisas, porque senão a gente perde o ritmo, né? A possibilidade de dar uma preguiça e você não querer mexer mais é alta. Então, assim, se você realmente não conseguiu fazer um dia, tudo bem, mas tenta não parar mais de 2 dias. E uma dica que eu dou para esses dias de cansaço, que você não está afim de altas arrumações,
é fazer dessa atividade algo prazeroso, algo até relaxante, vamos dizer. Então, por exemplo, se você está no sofá assistindo TV, você pode pegar um álbum de fotos e começar a dar uma olhada nas fotos que estão duplicadas, que fotos que estão desfocadas, e você vai jogando fora, né, se desfazendo das fotos que não estão legais, que você não quer mais. Então, é uma coisa simples, pequena, né? Pegar, por exemplo, um porta-joias, então ir dando uma olhadinha nos seus colarzinhos, nos seus brinquinhos, enquanto você está descansando. É preferível você fazer menos, mas fazer, do que você não fazer nada. Porque o fazer menos, você está criando na sua cabeça o hábito de destralhar a casa por aquele período, né? Então você não perde o embalo. No dia que você estiver mais disposto, você vai fazer mais. É igual atividade física. Você está correndo, fazendo corrida. Um dia que você está mais disposto, você vai correr mais. Um dia que você está menos, você vai correr menos. Ou você vai fazer uma caminhada. Mas não para não perder esse hábito. E, por fim, o erro 5 que pode te atrapalhar também e pôr tudo a perder nesse processo. Não dar fim logo aos objetos que você decidiu descartar. Então, você passou pela primeira etapa, você já viu todos os objetos que você não vai mais querer, você já pôs no cantinho dos descartados ali à espera do destino final. Então, imediatamente, né, eu quero dizer assim, logo na sequência, você já decida qual vai ser o destino que você vai dar para esses objetos. Aí sim a gente entra naquela fase que você vai decidir se você vai doar, se você vai vender, se você vai jogar fora. Mas não dê um intervalo. Porque o que acontece, né? A gente gosta também de se dar aquela enganadinha. Então você fala, nossa, terminei, nossa, que difícil que foi essa tarefa de decidir tudo, agora eu vou dar uma descansada, eu vou ficar uns dias, não quero pensar nisso nos próximos dias. Como se fosse uma recompensa que você está dando pela sua atividade. Só que a sua atividade não está completa, né? Porque isso pode pôr tudo a perder. Se você deixa tudo bagunçado ali, uma pilha de coisas no canto da casa, por exemplo, no meu caso, eu escolhi o corredor. Eu determinei o corredor e eu fui pondo ali, organizando lá os objetos que eu não ia querer mais. Todos os dias você está passando por lá e você está vendo aquela bagunça e aquilo começa a te incomodar. Está atrapalhando a passagem, está atrapalhando a limpeza da casa, aquilo começa, e aí pode dar aqueles 5 minutos. Só que vão ser 5 minutos ao contrário. Os 5 minutos do eu não aguento mais essa bagunça. Aí o que você faz? Você começa a pôr tudo de volta no lugar. Imagina só, não subestime os 5 minutos. Então, assim que você terminou a etapa de decidir o que você vai jogar fora, dá um tapinha nas suas costas e fala, tá bom, agora assiste o vídeo que eu gravei para te ajudar, se você não tiver visto ainda, e aí você decide o que você vai fazer com aqueles objetos todos. Agora é com você, né? Você já sabe, então, quais são os 5 erros que podem, né? 5 coisas que podem acontecer no meio do caminho, principalmente no começo, e você já está atento a esses possíveis erros. Então, assim que você vê alguma dessas coisas acontecendo, você já está com o alerta ligado e vai falar, não, comigo não, que eu já sei que isso daí é uma armadilha. E, de repente, você até já começou a fazer, né? Você já fez uma tentativa de minimalizar a sua casa e você não conseguiu ir até o fim. Pode ser que tenha acontecido alguma dessas coisas também. Então, acho que é a hora, de repente, de revisitar esse processo, começar de novo, mas agora dessa forma mais consciente. O que eu garanto para você é que vai valer a pena e você vai ter de volta esse tempo que você gastou minimalizando a sua casa, né? Fazendo esse destralhe da sua casa. Depois que você concluir todo esse processo, você vai ganhar tempo. Você vai achar as coisas mais rápido, você vai limpar a sua casa mais rápido, a sua rotina vai ficar muito mais prática. E aí você vai acabar tendo mais tempo livre. Então, vale muito a pena. Eu sei que é cansativo, mas vá firme, vá em frente, não empaque. Lembre disso, não empaque, não empaque. Se eu puder ajudar em alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, deixa aí para mim e a gente continua conversando sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho, né? É o coração, né?
É assim? Eu não lembro. Deixa o like aqui e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu tô aqui só falando sobre casa, sobre minimalismo, sobre dicas para a gente ter uma vida mais tranquila, né, com mais qualidade. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!